capeta de plantão. Mas não é verdade? O troço já está pegando fogo, em vez de ele tentar ajudar, ele vai fermentar. E aí, quando você falou isso, fulano falou alguma coisa de mim? Não falou não, mas fez uma cara. Não, inventam a história. Interpreta a fisionomia dos outros só para criar o quê? Não sabe o que falar? Cala a boca. Amém ou não amém? O que eu estou dizendo é que são pecados que levam para o inferno se continuar, porque vai destruir uma família, destrói uma amizade, destrói um casamento. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Eu estou falando porque Deus, né, mostra ali, porque é verdade ali. Amém? E a Bíblia diz que existem várias coisas que Deus odeia, mas essa ele abomina, o que cria contenda entre os irmãos. Isso é perigoso, gente. Amém? Fala com a pessoa que está falando, em nome de Jesus, não saia da nossa boca nenhuma palavra que prejudique, só que edifique. Está lá escrito, lá em Efésios 4, 29, só a palavra que venham edificar, dar graça, a pessoa ficar feliz em conversar contigo. A conversa contigo está pior. Vem pedir um conselho, tu arrasa a vida da pessoa. Estou sendo claro aqui? Então, estamos identificando aqui que nem só aquelas coisas que... cair em tentação. E tem que vigiar fulano, que fulano... Não, gente, existe tanta coisa que às vezes tem na igreja a pessoa caída e acha que está de pé. Amém? Pastor, então os outros pecados não são ruins? São, mas eu vou falar uma coisa para você aqui. Estava Adão e Eva aonde? Aonde? Paraíso. Adão, eles receberam uma palavra. Não fazer o quê? Tá, vou ser bem rápido nessa jornada para a gente passar para outra parte. Estava lá o fruto para não comer. E aí eles foram fazendo o quê? Desobedeceram. Eva foi, avançou, passou à frente, foi conversar com a serpente, que não era para bater papo com ela. Quem entendeu aqui? Não é? Aí vai, cede, porque a mentira parece que dá uma pulsada melhor no coração de quem ouve do que a verdade. A verdade às vezes confronta. Quem entendeu aqui? Limita. Aí vai Eva, pega o fruto e ainda faz o quê? Dá para o marido, que deveria vigiar, né? Não dá ouvido à palavra dela, mas tem que dar ouvido à palavra de quem? Do Senhor. Caiu, os dois se arrebentaram. Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual foi a promiscuidade sexual aí? Não teve. Caim. A Bíblia diz que Abel fez uma grande oferta. Uma grande o quê? Oferta. E nessa oferta que ele fez, Deus aceitou a oferta dele, ficou feliz, e a de Caim rejeitou. A Bíblia diz que Caim ficou chateado, com raiva, com inveja. O que ele fez? Houve adultério? Houve homossexualidade? Houve promiscuidade? Houve roubo? Não. Houve somente a inveja. Estou sendo claro aqui? E até agora, pelo que eu estou vendo, nenhum deles tiveram retorno, tá? Amém ou não amém? Quer ver um outro? Saul. Saul adulterou? Saul roubou? Nada disso. Ele também desobedeceu a palavra que o profeta havia dado de Deus. Foi rejeitado ou foi aceito? Teve retorno? Não. Não vou nem falar de Judas, né? Não vou nem falar de Judas. O que eu quero dizer é que tanto um quanto o outro, se não se consertarem, vão para o inferno. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então, o pecado, quando o diabo tenta você, ele vai tentar na sua fraqueza. E, às vezes, são pecados que a gente nem se liga, mas pode acontecer. Avareza, é ou não é? Seja promiscuidade, seja idolatria de alguma coisa, não é? Seja o fuxico, não é? Como a gente falou aqui, a vaidade, a inveja, tudo isso nos tira do reino dos céus. Amém ou não amém? Estou sendo claro ou não, gente? É o que diz a palavra de Deus, tá? Amém? Então, aí Davi cometeu pecados horríveis, que Davi adulterou com a mulher do camarada, engravidou a mulher dele e depois ainda tramou para matar o capitão da guarda dele. É um pecado drástico, não é verdade? Mas a Bíblia diz, pagou o resto da vida por isso. Mas no momento em que ele se arrepende, ele colheu a vida toda aquilo. Foi terrível. Morreram 4 filhos dele, assassinados. Foi terrível a vida dele. Tá?
perdeu o reino lá na frente, depois teve que recuperar a duras penas. Não quero estar na pele dele, nem você. Mas o que eu quero dizer é que, no ato dele pedir perdão, Deus perdoou. Estou sendo claro aqui, gente? Não? Quem entendeu, faz assim. Amém. O que eu quero dizer para você é que tanto um quanto o outro, se não houver arrependimento, vai para o inferno. Amém? Glória a Deus. Então não vamos estigmatizar. Pecado esse ou pecado aquele leva para o inferno. Todo pecado leva para o inferno. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso aí? Por que glória a Deus? Porque eu estou falando para você estar divertido. Não é por causa de glória a Deus do pecado, não. É glória a Deus porque está vigiando agora. Por isso que Jesus fala, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então, qualquer dessas coisas que eu falei contigo e outras mais podem nos tirar. O serviço pode te tirar da presença do Senhor? Pode ou não? Pode. A Bíblia diz que a preguiça pode nos tirar? Pode. Jogar a gente no inferno? Pode. Porque o preguiçoso, na realidade, ele é um ladrão. Por que ele é um ladrão? Porque quando eu como alguma coisa, eu me alimento porque alguém pagou, se eu não paguei. Então, se eu não trabalho com as minhas mãos, alguém está pagando por mim. Então, eu sou o quê? Um ladrão. É real isso. E a Bíblia e a palavra de Deus toda mostra isso com relação a isso. Diz que a nossa obra do Senhor tem que ser sempre fervorosa e abundante, ou seja, não pode ser preguiçosa, até a obra do Senhor. Diz que, na realidade, aquele que planta, colhe. Então, para colher, eu tenho que fazer o quê? Plantar. Amém ou não amém? Então, fala comigo. Preguiça também leva para o inferno. E não é uma característica do diabo, tá? Quem entendeu bem aqui? Amém? Não é a característica. Preguiçoso ele não é, porque ele vai te tentar o resto da vida. Ele tentou lá, Adão tentou, né? Davi, né? Lá com senso, tentou o Senhor Jesus Cristo, tentou Pedro, me tentou você e vai continuar tentando. Cabe cada um de nós se manter o quê? De pé. Estou sendo claro aqui, gente? Né? A gente não pode estigmatizar uma coisa mais do que a outra. Todas levam a gente para o mal e para a queda. Tiram a gente da presença do Senhor. Então, eu preciso estar vigiando em todas elas. Amém? Porque eu serei tentado, se não em todas, em algumas delas. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Então, vamos lá. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele depois de ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Para ser o quê? Tentado. Então havia vamos colocar assim, uma necessidade para iniciar o ministério dele, ele está de pé em toda e qualquer forma de tentação que o ser humano possa passar. Estou sendo claro aqui? Porque senão, por que ele teria sido levado para lá? Porque a Bíblia, lá em Hebreus, fala assim, em tudo ele foi tentado, mas em nenhuma delas caiu, para poder nos socorrer em todas as nossas fraquezas. Entendeu bem? Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quem já sentiu dor de dente aí? Levanta a mão. Graças a Deus, quem nunca sentiu. Né? Mas quem já sentiu dor de dente, quando alguém está com dor de dente, a pessoa vai simpatizar ou não vai? Né? Ou seja, ter compaixão ali, não é verdade? Vai ter empatia. Porque, gente, é uma dor terrível, não é verdade? Então, quando você passa por determinadas coisas, fica mais fácil você ter compaixão da outra, porque a outra já passou por aquilo. Então, Jesus em tudo sofreu, até na dor, na fome, na sede, para que em tudo pudesse nos socorrer. E também em tudo ele foi tentado. Hebreus fala com clareza, mas em nada caiu, para que pudesse nos socorrer nas nossas fraquezas. Por isso, sabendo das nossas fraquezas, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. É maravilhosa a Bíblia, porque ela se completa. Não é verdade? Amém? Fala com a pessoa, Jesus não tem vergonha das suas fraquezas, porque ele sabe das suas fraquezas. Parece redundante, mas é isso mesmo, ele sabe das suas fraquezas. Então, ele conhece. Né? Então, o Senhor Jesus ele foi tentado, primeira parte, vamos colocar assim, vamos falar sobre a tentação que ele sofreu, porque cabe na nossa vida, ele foi tentado como um homem. Glória a Deus. Só antes, rapidinho. O Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Adão e Eva estavam lá no paraíso, do Éden de Deus,
E Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal onde? Como eu já falei aqui antes, no centro. Está lá no meio. Mas o Senhor não podia esconder aquela árvore? Podia ou não podia? Mas além de colocar a árvore lá, mostrou o fruto e falou, está vendo aquele fruto lá? Aí eles olharam. É para não mexer. Por que Jesus, o Senhor, não é que é o Senhor Jesus, deixou ela bem exposta lá? Porque Deus nunca, presta bem atenção, vai impedir de nós sermos expostos ao mal. Porque nós precisamos provar nossa fidelidade. Como é que você vai provar que é uma pessoa honesta se não teve oportunidade de ser desonesto? Como é que vai provar que é verdadeiro se você não teve oportunidade de mentir? Como é que você vai provar que você é uma pessoa altruísta, solista, se você não teve oportunidade de ser avarento e egoísta? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então você vê bem que é tremendo isso. Deus colocou lá no meio dele para que ele fosse exposto lá. E quando o povo vai entrar na terra prometida, está lá em Deuteronômio, tá? Deus fala com o povo assim, ei Israel, dá uma olhada aí, eu vou colocar vocês numa terra boa, que manda leite e mel, show de bola para todo mundo se dar bem. Só entenda uma coisa, o povo daquela terra é um povo idólatra, é um povo que sacrifica ídolos, é um povo que está promíscuo, tudo isso. E Deus ia colocar o povo lá e ia. E aí ele fala o seguinte, mas eu coloco diante de vocês o caminho do bem e da vida, da obediência. Mas também tem um caminho do mal e da morte. Escolha, pois, o caminho do bem e da vida para que viva, obedecendo a minha palavra. Deus nunca vai impedir você de ter contato com o mal. Você que tem que vigiar. Fala com o irmão que está falando da vigilância. Jesus falou para os seus discípulos e fala para você agora, é tua, Tafarel. É ou não é verdade? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Não, senão você olha, aceitei Jesus, agora tudo com ele. É a salvação, perdão dos pecados, eu não posso ir para o céu, tudo pagou para o meu pecado. Agora, a minha caminhada aqui, arrego, né, meu irmão? Faz a tua parte. Como eu falei, se não plantar, não colhe. Se plantar coisa ruim, e se plantar coisa boa? Amém ou não amém? Negócio de tirar. É interessante que o pessoal fica, não, é o diabo. Claro que é o diabo. O diabo é uma peste, eu vou falar aqui sobre ele. Ele é o capeta, né? Não é endemoniado porque ele é um próprio demônio, né? É um atentado. Mas, se nós não tivéssemos participação, seria injusto Deus colocar a gente no inferno. Que você vai ser julgado e condenado por algo que você não fez? Ah, você não tinha como resistir. Aí, poxa, calma aí. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Amém? Foi coagido? Não. Grave ameaça? Né? Não. Fez por quê? Falou mal por quê? Foi avarento por quê? Invejou por quê? Não trabalhou por quê? O diabo vai falar, fica em casa, vai não, esquece isso. Aproveita que a pandemia foi 1 ano e pouco, fica mais 3. Vai passar fome, infeliz. Ou então alguém vai trabalhar para te sustentar. Amém ou não amém? Estou sendo claro aqui, gente? Glória a Deus. Então, presta bem atenção. Aí, né, Deus coloca lá na vida do povo o bem e o mal. E hoje a mesma coisa. Nós estamos no mundo. Nós estamos aonde? No mundo. O que o Senhor Jesus fala na oração sacerdotal? Olha essa coisa maravilhosa. Olha, capítulo 17 de João. Ele fala assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas o mundo não já é no maligno? E a gente vai ficar vivendo aqui com o maligno? Vai. É simples. Deu para entender bem? E como é que ele protege a gente aqui? Aí ele fala assim, ó, eu, quando estava no mundo, guardei, agora guarda-os na tua palavra. É agora que a gente se mantém de pé em Cristo Jesus. Quem está entendendo bem aqui? Só existe uma forma de a gente se manter de pé, e é através da obediência à palavra de Deus. Não tem solução, tá? Não existe outra, a Bíblia não mostra outra solução.
Se alguém encontrar, liga para mim, manda no privado, pastor, encontrei, eu quero saber. Né? Tá? Porque não tem. Na Bíblia ainda não vi. Então, somente através da obediência à palavra, não é pelo teu poder, pela tua capacidade, pela tua força. Se você achar que está forte, vai cair. Se chegar, tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim, pastor, eu conheço as artimanhas do diabo. Eu falei, já levou um tombo, já caiu, já estou vendo até capotar. Não, e capotou mesmo, até hoje está caído, estou tentando levantar, está difícil. Quem entendeu? Já tem uns 2 anos. Porque o diabo pega na vaidade. Então, para a gente se manter de pé, tem que ser humilde o suficiente para entender que você não tem capacidade de vencer o diabo. Quem entendeu bem aqui? Quem vence o diabo é Jesus Cristo por você. Deu para entender bem? E em você. Sozinho não tenho essa capacidade. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Resistir o diabo, não, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, tem gente que quer botar o diabo para correr sem sujeitar a Deus. Vai dar ruim. É bem claro ali, primeiro diz assim, Pedro fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro tem que fazer o quê? Sujeitar a Deus, você obedecer em Deus em tudo, aí sim você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Por que ele vai fugir? Eu vou mostrar aqui, porque ele fugiu de Jesus, vai fugir de mim e você também. Amém? Então, olha só. A primeira tentação, ele vai pegar você na necessidade. Ele tenta pegar na necessidade. A necessidade é complicada. Tem gente que não consegue passar por sufoco. Né? O credor está batendo na porta, está faltando as coisas, a pessoa vai se desesperar e aí vai cair dentro de qualquer situação, até ilegal, mentindo, para poder fazer o quê? Conseguir resolver sua vida. Quem está entendendo bem aqui? Aceitar até propostas indecorosas para poder resolver a vida. Quem entendeu bem aqui? Jesus ele estava no deserto, ficou 40 dias e 40 noites sem pão. E teve o quê? Fome. E a Bíblia diz que ele teve o quê? Fome. E quando ele teve fome, chegou o diabo. Fala com o irmão que está o diabo sempre vai esperar pegar você na fragilidade. Isso até os casados, vigiem, porque a Bíblia diz que não vos defraudeis por muito tempo, para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. Amém ou não amém? Amém? A gente tem que vigiar nisso, né? A vovó ali está ligada. Entendeu aí? Né? Amém? Então tem que vigiar nisso, né? Isso aí. Tá? Então, em tudo, a necessidade, a carência, ela pode trazer problemas sérios de fragilidade emocional e o diabo sabe disso. E aí ele chega, o que ele fala com Jesus? Aí, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vamos rapidinho, porque você conhece aqui. Pães. Jesus, ele era o Filho de Deus, concorda? Mas ali ele estava como homem. Ele precisava ser tentado como homem. Mais tarde, o Senhor Jesus multiplica pães e peixes para alimentar milhares de pessoas. Ele faz com que peixes apareçam do nada, lá na rede de Pedro, de João e de Tiago. Então, ele tinha poder para poder transformar pedras em pães? Tinha ou não tinha? Tranquilidade. Mas o que ele fala? Olha aí, olha para ficar de pé. Para ficar de pé, quem quer ficar de pé aí? Toda vez que vem uma tentação, lembra da palavra, ele fala, mas também está escrito. Porque o diabo usa a palavra para tentar te convencer, tá? Toma cuidado. Eu pulei essa, me perdoa. Fala com o irmão assim, Satanás usou a palavra para tentar persuadir Jesus. Tem que tomar cuidado por qual boca vem a palavra para a tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que está com a vida toda arranhada, toda complicada, cheia de problema, quer dar a palavra para você. Usa para tu primeiro, infeliz. Mas não é. Primeiro tem que fazer o quê? Viver a palavra. Tá? Aí sim vai poder falar a palavra para você. Porque olha o que o Satanás falou. Está escrito. Não é verdade? Está escrito. Aí Jesus falou, mas também está o quê? Não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem crê nisso aí? Mas era 2 tentações. Uma, suplantar a necessidade com o poder divino, que ele não podia fazer isso, porque não podemos usar os dons que Deus nos deu para oferir lucro. Quem está entendendo, diga amém. Isso cabe mais aos ministros, né? Mas a gente também acontece isso. Por quê? Porque quando eu recebo bênção de Deus financeira na minha vida, mesmo não sendo um servo, vamos colocar assim, não estando servindo no altar,
E quando eu pego aquele recurso que seria o dízimo e oferta, eu uso, o que eu estou fazendo? Usando as bênçãos que Deus me deu para satisfazer a minha necessidade, quando na realidade não seria minha, era de Deus. Amém ou não amém? Amém? E aí Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Por quê? Isso ele se referiu a Deuteronômio capítulo 8, porque a Bíblia diz que o Senhor fez o povo de Israel passar necessidade e dificuldade para ver o que estava no coração deles, para que eles pudessem entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então Jesus usou a mesma palavra para poder. Então a necessidade é um perigo. Quem está entendendo? Diga amém. Agora, uma necessidade extrema. É por isso que você tem que pedir, não nos deixe o quê? Cair, porque numa necessidade extrema você pode ceder. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deixará ser tentado além do que possamos suportar. E essa humildade eu tenho que ter no meu coração. Amém? Tem uma necessidade que você vai suportar até ali. Passou dali, você não vai suportar. Então, como é que eu faço para suportar quando passa dali? Aí só o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Só Ele pode manter a gente de pé. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Amém? Aí, na próxima tentação, qual é a tentação? A vaidade. Ele leva Jesus lá no templo, no pináculo do templo, lotado de gente, todo mundo lá, pessoas do mundo todo, sacerdote. E aí ele fala o seguinte, olha, está escrito, né, você pode se lançar daqui, porque ele dá lá ordem aos seus anjos para que não deixar teu pé tropeçar em pedra. Ou você já imaginou a entrada triunfal de Jesus vindo voando, né, do pináculo do templo? Aí sou eu, rapaziada, agora acabou o problema. Quem entendeu bem aqui? É ou não é? Naquela época, hoje pode ser até alguém enganando, mas na época, voando assim, até os romanos não se dobraram, eu não ia. Mas Jesus, ele rejeitou essa vaidade, que ele sabia que o Pai queria conquistar os corações, não a mente das pessoas. Amém? Mente o homem tem demais, né? Mas o coração, o que ele fez? Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não vai fazer as coisas só para poder mostrar que pode, faz e acontece. E a vaidade é um problema sério. Quem entendeu bem aqui? Quero ser melhor do que o outro, ter melhor do que o outro, fazer melhor do que o outro, só para poder aparecer melhor do que o outro. Amém ou não amém? É perigoso isso ou não? É. Então eu não posso, presta bem atenção, usar de algum subterfúgio que algumas pessoas usam, palestrantes, para atrair o povo naquilo que você deseja. Tem muita gente atraindo gente para a igreja, ou até para si, usando até a palavra de Deus, né? Mas com os mesmos meios do mundo. Você vai só ter vitória, só vai ganhar. Não diz que você vai ter aflição, que você vai ter dificuldade, que você vai passar por tentação, nada disso. Você só vai ser vitorioso. Quem entendeu bem aqui? Onde está escrito isso na Bíblia, gente? Que não vai passar por dificuldade, não vai passar por luta? Pergunta, irmão, onde está escrito na Bíblia isso aí? Eu não vi em lugar nenhum. Diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Claro que eu sou mais, mas o próprio Jesus também falou que eu vou ter aflições no mundo. E rejeitar a tentação é ter aflição, é ou não é? É. Rejeitar o pecado não é problema, é ou não é? É. Vencer a avareza e ver o irmão com dificuldade, eu vou vencer a avareza, eu vou ajudar ele. É ou não é? É ou não é, irmão? Às vezes a gente está ali atrás, já tem a palavra de dízimo e oferta, a gente pega o pix para poder... Aí vem no coração para dar mais, você, não, mas isso aqui tá bom. É ou não é? Aí, não é? É ou não é? O capeta não deixando você ser abençoado e você lutando para poder não ser também junto com ele. Mas não é? Hein? Alguém aparece para poder pedir alguma coisa na rua, um sanduíche, alguma coisa, aí você pensa assim, não, esse infeliz vai usar droga. Só para poder não dar. Sei lá se ele vai usar, faz a tua parte. Amém? Glória a Deus. Amém? Então, presta bem atenção. A vaidade é um problema sério. E é uma tentação, e o diabo sabe disso. Então, como é que você vence? Usando a palavra de Deus. O que Jesus fala? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Até para dar esmola, Jesus fala que quando eu der esmola, a mão direita não pode ver o que a esquerda faz. Não posso tocar trombeta, vou ajudar, vou socorrer, vou fazer, vou tocar trombeta para receber. É uma luta ou não é, gente? É ou não é? Então, né, vários tipos. Né? Aí a outra, tem gente que cai logo na primeira. Né? Não passa nem para a segunda. Mas digamos que você conseguiu vencer o obstáculo, está na segunda. Aí passou na segunda. Ufa, passei na segunda.
Aí agora vem o quê? A fama, dinheiro, sucesso. Dá sentimento de poder, de autoridade, de independência. É ou não é verdade? Não é? Imagina, com dinheiro eu vou para onde eu quiser. Com dinheiro eu tenho o carro que eu quiser. Eu faço o que eu quiser. Tu só não pode ir para o céu se quiser. Mas mesmo o que tu quiser, tu pode fazer. Amém? Quantas pessoas estão morando em palácios mais miseráveis? Se jogando, como a gente está vendo aí, dos prédios. Né? A gente fica triste com isso, gente. Não é só pobre que morre de suicídio, não. Tem rico também. E, diga-se de passagem, os países mais ricos de primeiro mundo é onde tem a maior taxa de índice de suicídio. Sabe disso? Terrível isso, não é? Então, o outro, o que ele fala? Olha, leva ele num alto monte, tudo isso darei, se prostrado me adorar. Porque no terceiro o diabo já não mascara mais. Quando você se mantém firme, o diabo já não vai contar mais história, ele já vai se apresentar como ele é. Ó, o papo é reto aqui. Tu está no sufoco, está na pior, Deus está lá em cima na boa, está na desgraça, tua família precisa de uma condição melhor. É ou não é? Então, vou te ajudar. É tudo comigo. Aí você vai e cede. Aí, quando cede, um abraço. Quem entendeu bem aqui? E aí, o que Jesus falou? Adorarás somente ao Senhor. E só a Ele darás culto. Cadê os adoradores de Deus aqui, do Senhor Jesus Cristo aqui? Fala assim comigo: Senhor Jesus, me ajuda a adorar somente a Ti. Não adorar posição, nem dinheiro, nem fama, nem sucesso, nem pessoas, nem coisas, nem a própria vida, mas a Ti em primeiro lugar. Amém? Quem crê que Deus pode fazer isso contigo? Aplaude o Senhor Jesus Cristo por isso, em nome de Jesus, amém? É Ele em primeiro lugar. Por isso, o primeiro grande mandamento não é uma orientação, não é uma alerta, nem uma advertência, é uma ordenação. Está lá em Êxodo, está em Levítico, está em Deuteronômio, e o Senhor Jesus fala: ouve ao Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E ainda fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, é imperativo. Não é vou amar essa ideia. Não é assim, não funciona. E tem que ser de todo o coração, com toda a sua força, com tudo. E o Senhor Jesus, quando lá nas cartas, ele fala assim: aquele que for fiel até o fim, até a morte. Não é até daqui a pouco, até a próxima necessidade, até o próximo problema. É até o fim. Esse ganhará a coroa da vida. Esse vai andar comigo de branco. Esse vai ter um novo nome. Olha só. Esse é da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Então, eu vou falar agora sobre o nosso inimigo, para a gente poder encerrar. Porque a única forma de vencer é obedecer na palavra de Deus. Eu não tenho força, e nem você. Tem pessoas que vamos pisar na cabeça do diabo. O diabo dá gargalhada torta direita. Porque quem pisa na cabeça do diabo é Jesus. A gente fica nos ombros de Jesus. Quem entendeu bem aqui? Isso mesmo, Senhor, pisa aí. Quem entendeu bem aqui? Amém? A gente tem que parar de ser bobo. O nosso inimigo, a Bíblia é clara quando diz que, por exemplo, está havendo uma guerra lá em Israel agora. O Hamas, que é um grupo lá de libertação da Palestina, Israel não vigiou. E aí, quando não vigia, eles abriram uma brecha no muro, enquanto jogaram as bombas, que foram mais de 5.000 bombas, morreram centenas de pessoas. Enquanto jogaram as bombas lá, um grupo armado cortou. Olha só como é que o diabo faz. Te distraiu para cortar arame e entrar dezenas de homens armados e matar e sequestrar centenas de pessoas de Israel. Então, toda a vigilância contra o diabo é pouca. A gente não pode deixar de vigiar nem um segundo. Por isso Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A vigilância tem que ser constante, a oração também. A vigilância em quê? Na minha conduta, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, de acordo com a palavra de Deus. Porque só Ele pode nos manter de pé, irmãos. Nós não temos capacidade para isso, entenda bem. Você não pode resistir a um apelo sexual, um apelo financeiro, um apelo de fama, um apelo de dinheiro, um apelo de vaidade, até de falar mal dos outros. Às vezes você não consegue resistir e fala. É só quem te mantém de pé? Jesus. Estou sendo claro aqui, gente?
Por quê? O Senhor Jesus foi tentado em toda a força que um ser humano pode ser tentado. Eu e você não resistiríamos em hipótese alguma. Por isso que ele fala, não nos deixe cair em tentação. Eu quero que fique bem claro isso. O inimigo das nossas almas, que o Senhor Jesus fala, é um ser que ele tem idade inimaginável, criado em muita superioridade, até alguns anjos. Viveu numa época e num período que nós não temos nem ideia. E no mundo que Paulo disse que viu coisas inexplicáveis. Estava sobre as estrelas, tinha domínio sobre principados e potestades, e fez com que anjos que têm visão espiritual, sabedoria maior em força e poder do que o ser humano, 1/3 dos anjos se deixaram levar por ele. É esse ser que veio para a Terra e tenta a humanidade. Você acha que você pode, com a tentação desse ser? Ele vai colocar cada dúvida na sua mente, no seu coração, que ele vai te derrubar na próxima esquina, se não te derrubar na hora na cadeira. Então, ele só não nos tenta além do que possamos suportar, porque Deus não deixa. Quem não deixa? Deus não deixa. E para eu me manter de pé, eu tenho que ter duas coisas muito claras mesmo. Primeiro, ser humilde e entender que eu não tenho poder em mim para resistir à tentação. Quem entendeu bem aqui? Eu preciso o tempo todo estar guardado. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem que habitar todo dia ali. Todo dia de manhã você acorda e fala, Senhor, me guarda com teu poder, me sustenta a minha mente, preserva meu coração. Amém? É todo dia. Ter humildade para entender que você não pode ter a presunção de achar que tipo de tentação você vai cair. Não dá. E achar que o outro caiu porque foi mais fraco do que você. Não, é porque não vigiou. Mas a fraqueza nossa é igual, só em áreas diferentes. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Então, para nos manter de pé, a primeira coisa que eu tenho que entender é que o Senhor Jesus falou assim, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Se o nosso Senhor é manso e humilde, eu vou ser arrogante, soberbo e presunçoso e achar que posso? Ainda mais contra um ser espiritual, que é realmente ainda poderoso. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, ele domina a principado e potestade nesse mundo. Fala com o irmão que está ao seu lado, você só pode se manter de pé se estiver debaixo das asas do Altíssimo. Se estiver escondido com Jesus Cristo, guardado, grudadinho com Ele, aí Ele te guarda. Aí não vai cair. Amém? Por isso que Paulo diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não. Aquele que pensa, não é que está, porque quem está de pé, está porque Deus mantém. Eu aqui falo várias vezes isso, e já falei, mas, né? Quem aqui já escorregou? Quem aqui já caiu com escorregão? Eu já caí. Sabe o que significa? Que para descer, o próprio peso do corpo ajuda. É ou não é verdade? O próprio peso do corpo faz o quê? Blum, caiu. Ajuda, vai embora. Quanto mais pesadinho, é ou não é verdade? Quanto mais soberbo, ou seja, quanto mais alto, maior é o tombo. Toda vez que alguém cai na Bíblia, cai porque o coração se eleva. Quem entendeu bem aqui? Vigia nisso. Eva e Adão, porque na verdade desejaram ser maior do que Deus, igual a Deus. Quem entendeu bem aqui? Davi achou que tudo que ele havia conquistado porque ele tinha conquistado. Por isso mandou recensear o povo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Tem que tomar muito cuidado. A próprio rei Ezequias, a Bíblia diz que o coração dele se elevou. Ele viveu bem durante muitos anos na presença de Deus, mas quando o coração dele se elevou, ou seja, caiu. O que a Bíblia diz? A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Para se mantenha humilde, Deus vai manter você de pé. Entenda que é Ele que buscou lá na lamaçal do pecado, Ele que perdoa os seus pecados, Ele que mantém você de pé, Ele que dá a sua palavra, deu o Espírito Santo para você, Ele que envia os anjos para te guardar, Ele que te mantém saudável, Ele que vai te levar para o céu, igreja. Tudo é Ele. Amém? Olha o que Jesus fala. Também está escrito, usou a própria palavra. Deu para entender bem? Também está escrito. E por final adorarás só o Senhor teu Deus. Jesus sempre se colocou debaixo da autoridade do Pai. Olha só.
E nós não podemos deixar o nosso coração se elevar. Amém? Até aqui tudo bem, gente? Coração humilde. Segundo ponto, vigiar sobre a palavra de Deus. Ela é a nossa fortaleza. Olha o que o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra tem que estar pegada no nosso coração. E nela meditar dia e de noite. Aí você vai ser guardado de todo o mal. Quem entendeu bem aqui? Amém? Então o diabo não pode vencer Cristo que está em você. Mas se a gente se separar de Cristo, aí ele vence. Então que o Senhor, se tem alguém caído aqui, Deus vai levantar hoje. Amém? Vai pedir perdão e Deus vai te levantar. E se tiver aí na corda bamba, Deus vai colocar você em chão firme. E quem pensa que está de pé, Deus vai manter de pé em nome de Jesus. Amém? Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele, pela bênção na nossa vida. Amém? E vamos colocar o nosso coração diante do Senhor hoje. Amém? Para ele poder guardar. Porque eu vou falar uma coisa para você. Até no mundo secular, quando a gente vê alguém muito soberbo, a queda é próxima, não é verdade? E tem ímpio, que vive na impiedade, mas ele tem isso no coração, de camuflar, esconder a soberba dele, porque ele sabe que quando ele expõe, ele cai. Sabia disso? Conheci muita gente que vive assim, sabe, pisando em ovos e até simula uma humildade para poder não cair. É terrível isso, mas é uma realidade. Mas aqui só tem lavado e remido no sangue de Jesus. Aqui só tem aqueles que vão permanecer de pé em nome de Jesus. Amém? Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu por mim mesmo não posso estar de pé, mas o Senhor já venceu o maligno e pela tua palavra nós vencemos também. Oh, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, guarda, livra do mal, como diz tua palavra ali. Estamos aqui porque confiamos em Ti. Prepara o nosso coração com humildade, para que nós possamos, com esse coração, com Teu coração, sermos mais que vencedores, Senhor. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, como diz tua palavra. Não nos deixe, Senhor, guarda teus filhos, de todo tipo, para que nós possamos ter uma vida abundante, felizes, em nome de Jesus.